11º vídeo da Bíblia, 9º vídeo da introdução particular aos livros do Antigo Testamento, 2º vídeo dos livros históricos, falando agora do livro Juízes. O livro de Juízes, cujo autor é desconhecido, delineia a história do povo hebreu durante um período de cerca de 200 anos, desde a morte de Josué até meados do século XI antes da nossa era. Temos aí uma espécie de coleção de narrações épicas, inspiradas nas ações heróicas de homens, chamados juízes. Esses homens foram, antes de tudo, chefes militares em épocas perigosas. Surgiram no meio de diversas tribos que haviam libertado, ao menos provisoriamente. É um período de decadência política e religiosa. As tribos israelitas ainda não têm força bastante para impor-se no meio das populações cananeias e para resistir à pressão dos filisteus. Por outro lado, o povo vai se deixando seduzir pela vida fácil das nações vizinhas, cujos costumes grosseiros e práticas idolátrias vai adotando. Cada uma dessas pequenas epopeias é-nos descrita em planos semelhantes entre si, nos quais se descobre um movimento em 4 tempos. Os israelitas, abre aspas, os israelitas fizeram um mal diante dos olhos do Senhor. A ira do Senhor inflamou-se contra eles e entregou-os às mãos dos seus inimigos, pelos quais foram escravizados. Mas eles gritaram, recorrendo ao Senhor, que lhes suscitou um libertador para livrá-los. Juízes, capítulo 3, versículos 7 a 9. Poder-se-ia dizer que a história é considerada aqui como uma verdadeira pedagogia divina. As desgraças são consideradas como um castigo, a libertação como um perdão. Deus é o único Senhor e o único guia de seu povo. Eis aqui algumas passagens mais notáveis. No capítulo 2, em que se expõe a interpretação que se deve dar aos acontecimentos em que seguida se vão ler. No capítulo 3, a história de Otoniel e de Aod. No capítulo 4, a história de Débora, a profetisa e juíza. No capítulo 6 a 8, a história de Gedeão. No capítulo 9, o usurpador Abimeleque. No capítulo 11, a história decepcionante de Jefté, que nos demonstra que os heróis do povo de Deus, afinal de contas, não passam de simples homens e que este povo, embora escolhido por Deus, estava ainda inteiramente eivado de costumes bárbaros das nações vizinhas. No capítulo 13 a 16, a história de Sansão, um homem eleito, mas desobediente, que enfrenta a paciência divina. Ele não deixa de cumprir a missão a qual a graça o destinara, e em virtude dessa mesma eleição, obtém que o castigo divino seja atenuado e que, em último lugar, triunfe a misericórdia. O livro de Juízes encerra em apêndice 2 relações particularmente violentas e cruéis. Difícil nos é hoje situá-las com exatidão. A primeira parece ser posterior à época dos juízes. É a história da fundação de um pequeno santuário idolátrico, uma espécie de igreja dissidente. Esse episódio, assim como o seguinte, a violação do direito de hospitalidade por pessoas da tribo de Benjamim, dá lugar a sangrentas represálias que não deixam de causar estranheza a um leitor pouco avisado. Trata-se de uma época em que ainda reinava a lei de Talião, na qual as tribos se insurgiam para vingar as injúrias feitas a indivíduos e na qual unicamente a crueldade servia para reprimir os abusos ou as infrações ao direito humano. Ao direito comum, desculpe. Urge notar, entretanto, que a relação não termina por um castigo nem por uma exterminação, mas pela reintegração de Benjamim na Federação das Tribos de Israel, sinal de magnanimidade e de perdão. A leitura do livro de Juízes prende o interesse dos leitores, apesar dos atos bárbaros aí relatados por diversas vezes, testemunhando uma civilização ainda primitiva e um senso moral ainda em via de ser aperfeiçoado. Momento aprendizagem advindo da palavra de Deus. Epopeias são sucessões de eventos extraordinários, ações gloriosas, retumbantes, capazes de provocar a admiração, a surpresa, a maravilha, a grandiosidade da epopeia. É geralmente uma história narrada por uma terceira pessoa. Eivado, maculado, manchado, contaminado, infectado. De acordo com o conceito bíblico, seria algo ou alguém que está em desacordo com os princípios bíblicos. Dissidente, que ou quem diverge, que ou quem sai de um determinado grupo ou organização por divergir de seus princípios, ideias, doutrinas, métodos, por estar em desacordo com seus princípios, ideias, métodos, e assim sucessivamente.